Alguém duvida que nós estejamos vivendo tempos de uma grande apostasia, de uma grande crise espiritual? Alguém duvida que se nós não estamos vivendo no fim do mundo, nós estamos nos tempos finais, nos tempos do fim do mundo, nós estamos, pelo menos, vivendo uma pré-figura do que vai ser o fim do mundo? Eu acho que dessa dúvida ninguém tem. O Padre Pio não tinha essa dúvida, e o Padre Pio fez profecias incríveis sobre os dias que nós vivemos, e é sobre isso, caros amigos e amigas da Associação Gira Fidei Brasil e Portugal, que o nosso programa Padre Pio vai falar hoje. Salve Maria! Mas hoje é o último dia que nós vamos ter o livro do Padre Pio. Então aí embaixo vocês estão vendo o telefone. Isso vale para Portugal também, vale para qualquer país do mundo. É livro do Padre Pio e adesivo do Padre Pio. Os que são filhos protegidos do Padre Pio podem ganhar o livro, é só telefonar e tem direito a ganhar 4 adesivos. Aí conseguem. Agora, os que não são filhos protegidos aí do Padre Pio vão ter que se contentar com um adesivo para colocar no automóvel, tá bom? No automóvel, onde você queira. Infelizmente, a nossa campanha não tem condições de tocar adiante esse projeto. Mas nós vamos fazer mais, temos que fazer mais. Nossa Senhora tem que nos ajudar, Padre Pio tem que nos ajudar a ter os recursos, porque o que nós estamos fazendo é para o bem, é para fazer com que o apostolado cresça, com que a devoção das pessoas aumente cada vez mais, etc. Então, eu queria dar essa má notícia, mas dar uma boa também, que na próxima segunda-feira nós vamos inventar uma coisa nova para vocês telefonarem e pedirem. Eu creio que hoje já está chegando aqui uma coisa nova. Me aguardem. Na segunda-feira nós falaremos sobre isso. Não deixem de telefonar, sai agora e dá uma pausa antes de continuar o vídeo e vai lá no telefone e chama lá o plantão e diga, olha, eu quero rápido, não demore, não demore. Pode ser que se você ligar depois de umas 3 horas da tarde, já tenha acabado. Esse risco existe e eu não quero ocultar isso de vocês, tá bom? Por isso eu recomendo que façam o quanto antes. Salve Maria, caríssimos irmãos da grande família Espanha, Portugal e Brasil. Estou dizendo isso porque eu estou nesse momento aqui na Espanha, em trabalhos de apostolado, trabalhos pessoais também que tive que realizar aqui, mas estou voltando logo para Portugal, não aguento ficar muito longe de Portugal. Depois de amanhã já estou de volta e aí voltamos às nossas gravações regulares, fica tudo muito mais fácil. Eu tenho aqui hoje um texto que é um pouco longo, então eu não vou fazer muitos comentários, até porque o texto que foi tirado de um artigo de Frei Pietro Pio Pedalino, foi publicado no Settimale, Il Settimale de Padre Pio, que é uma revista especializada sobre o Padre Pio. Ele dispensa comentários, ele conta o fato sobre essa profecia do Padre Pio, que vale para os dias de hoje, hein? Vale para os dias de hoje, e depois ele mesmo comenta. Vamos lá, então? Todos sabemos que existem, recolhidos por numerosos filhos espirituais, importantes testemunhos de São Pio de Pietrelcina que poderíamos definir como proféticos e que tanto iluminam o nosso momento presente como o futuro próximo. Muita coisa foram recolhidos ali em papeizinhos, anotações e passados de pai para filho. Essas afirmações são particularmente eficazes e úteis porque, primeiro, nos dizem respeito pessoalmente, são relativas ao nosso tempo. Segundo, pela autoridade daquele que os proferiu, Padre Pio, um dos maiores santos e místicos da Igreja Católica. O texto que vamos compartilhar é uma pérola preciosa do Padre Pio, cujo contexto histórico, atenção, é logo após o Concílio Vaticano II. Então, são coisas que ele comentou após o Concílio Vaticano II, que foi entre 1962 e 1965. Né? Então, esse é o texto que nós vamos compartilhar, e por falar em compartilhar, você sabe que compartilhando este ou qualquer outro vídeo do canal com algum amigo, você e o amigo e os amigos
são incluídos nas intenções da missa da próxima quinta-feira, tá claro? Bom, então, vamos lá. As profecias referem-se a algo que ele disse, sobretudo nos últimos anos de sua vida, por volta, portanto, dos anos 65 e 68. É um aviso que Padre Pio dirigiu a uma filha espiritual ajoelhada no confessionário para receber sua bênção após a confissão. Aqui está, olha o que ele diz para essa filha espiritual. Lembra-te, quando chegarem aqueles tempos, os mandamentos de Deus, as orações da manhã e da noite, o Santo Rosário, os sacramentos, o catecismo, os santos, faça tudo na fé de nossos pais, na fé dos nossos pais, ele repete, na fé dos nossos pais, ele repete, na fé dos nossos pais. E não dê ouvidos a mais ninguém. Vocês vejam como é rico isso que ele diz, hein? Então, vai vir o comentário agora feito pelo Frei Pietro, né? E eu deixo os comentários para ele, porque são mais importantes. Eu gostaria muito de que fosse colocado aqui esse texto para vocês. Eu vou reler o texto, esse texto que ele fala, para depois vocês poderem fixar bem cada palavra. Eu vou ocupar a tela inteira dizendo, olha, lembra-te, quando chegarem aqueles tempos, os mandamentos de Deus, as orações da manhã e da noite, o Santo Rosário, os sacramentos, o catecismo, os santos, faça tudo na fé dos nossos pais. Na fé dos nossos pais, na fé dos nossos pais, e não dê ouvidos a mais ninguém. Está aí. Quando o Padre Pio diz, quando chegarem aqueles tempos, refere-se aos nossos tempos, ao nosso momento histórico. Preocupou-se principalmente em apoiar, no bom combate da fé, os seus filhos espirituais que teriam vivido mais tempo do que ele. Eles iam ver esses tempos, né? Além disso, não foram poucas as mensagens que previram, em primeiro lugar, deixa eu só ver se está gravando. Está gravando. Se é que quando a gente vai falar de coisa séria, o demônio gosta de perturbar, né? Então, vamos lá. Além disso, não foram poucas as mensagens que previram, em primeiro lugar aos filhos espirituais, o drama que se desenrolaria nas décadas após sua morte. Décadas após sua morte. Década de 70, 80, 90, ano 2000, 2010, 2020, né? Então, são 50 anos, eu contei aqui mais ou menos, pelo menos isso. Bom, portanto, é o nosso tempo. É o nosso tempo. O drama que se desrolaria após a sua morte, bem como indicaram a necessidade de lutar espiritualmente para não desabar e não ser presa do diabo e de suas artes malignas. O Padre Pio, nesta revelação, deu alguns indícios fundamentais para nos mantermos firmes na fé, nos tempos sombrios que agora vivemos. Primeiro, recordando os mandamentos, o santo quis reafirmar a necessidade da observância da lei de Deus e sua obrigação moral em todos os momentos, com uma clara referência ao nosso tempo. A lei de Deus, obedecê-la é a verdadeira fórmula da felicidade. Nesta vida, é uma promessa de felicidade que será totalmente cumprida no reino dos céus. Se, ao observá-la, é necessário passar por uma dolorosa mortificação das tendências corruptas, é porque a natureza humana ainda não foi elevada à condição de uma natureza nova, impassível e imortal, que será definitiva para todos aqueles que forem fiéis ao Senhor. Nos tempos previstos e preditos por Padre Pio, para poder resistir às grandes provações que virão,
será necessário, antes de tudo, obedecer a Deus, observando os requisitos morais estabelecidos por ele, nos 10 mandamentos, certo? Segundo comentário, Padre Pio fala da oração da manhã e da noite. Por quê? Porque isso significa você passar o dia. O verdadeiro católico, ele começa o dia com Deus e termina com Deus, né? Isso é muito importante. Ele diz: a oração da manhã e da noite significam tomar consciência da necessidade de começar e terminar o dia em nome de Deus. O Santo Capuchinho fala da oração da manhã e da noite, momentos cruciais do dia, porque definem o mínimo do empenho diário do cristão na oração. Implicitamente, esta indicação deseja também reiterar a importância da oração durante o dia, que deve ser inteiramente animada pela oração contínua. Isso não significa que seja necessário passar o dia todo na igreja, mas que tudo seja feito em espírito de oração, elevando um suspiro a Deus, voltando os olhos da alma para Deus. Isso tem que permear nosso dia. Essa que é a verdade. Terceiro, o Santo Rosário não podia faltar. Era a oração favorita do Padre Pio, como todos testemunham. Ele estava literalmente sempre com o terço na mão e seus filhos espirituais aprenderam, com o seu exemplo, ainda mais do que com suas palavras, a rezar o rosário com fé, piedade e perseverança. O rosário, de fato, é verdadeiramente a oração de Maria, a oração para os tempos difíceis. Nossa Senhora em Fátima previu estes tempos difíceis que nós estamos vivendo e ela mandou, nas 6 aparições, ela diz: rezem o terço todos os dias, rezem, em todas as aparições, em todas. Impressionante isso. Mas o mundo, infelizmente, deu as costas à mensagem de Fátima, como a outras mensagens de Nossa Senhora, mas a mensagem de Fátima é o caso mais protuberante. Então, a oração para tempos difíceis, o Padre Pio não poderia deixar de o recomendar com grande força àqueles cujo cuidado espiritual ele tinha. Quarto comentário: os sacramentos, pois não podem e não devem faltar em todos os momentos, e principalmente nos momentos mais difíceis e delicados, porque são a forma ordinária pela qual Deus nos dá a sua graça. E, desde que sejam acessíveis, é necessário aproximar-se deles para receber o auxílio espiritual por meio da mediação da Madre Igreja. Quinto, olha só que impressionante, isso aqui, o catecismo. O Padre Pio fala muito disso. A autêntica interpretação da Sagrada Escritura e da tradição da Igreja. É um compêndio da doutrina cristã e uma síntese de toda a fé católica. Eu sou ainda do tempo em que eu tive um catecismo bem feito, ministrado pelas freiras palotinas na minha cidade, bem feito. Se estudava o catecismo mesmo, todas as perguntas, respostas, tinha exame, né? Hoje não é assim. Salvo raras exceções, não é assim. Eu já conheci muita catequista e muito catequista totalmente desqualificado para serem catequistas. Eles mesmos não conhecem o catecismo. Como é que alguém pode dar o que não tem? Eu não entendo, né? Precisaria haver mais vigilância das autoridades eclesiásticas para não colocar catequistas nas suas igrejas que não sejam pessoas preparadas. Além do catecismo da Igreja Católica, o último catecismo oficial da Igreja Universal, é sempre possível fazer uso do catecismo de São Pio X. É o que eu tenho aqui, está aqui atrás de mim aqui, e que eu estudei nesse, então para mim se eu fizesse esse programa sobre o catecismo, eu usaria ele, porque ele tem uma graça especial, digamos, é muito pessoal isso aí, mas enfim, né? Catecismo de São Pio X e seus comentários, que apresentam de forma mais ampla a exposição clara e concisa do catecismo do Papa Santo. Muita gente, por exemplo, não é crismada. Por quê? Tem que estudar, são 2 páginas do catecismo de São Pio X.
e a pessoa estaria em condições de ser crismada. Mas ela não sabe o que é crisma, não sabe o que precisa, não sabe o que é importante, não sabe os efeitos espirituais que tem o crisma. Então, no crisma. Né? Sexto comentário. Padre Pio também recomenda a leitura da vida dos santos. Indicação preciosa e fundamental. Quer a prova disso, que isso é importante? Quando a gente lê a vida do Padre Pio. O efeito que faz para nós é tremendo, mas vamos ler de outros santos. Santa Gema, Santo Inácio, Santo Antônio, e aí vai, por aí afora. Né? São tantos os santos, e de todas as categorias, como bispos, sacerdotes, como Coradares, por exemplo, né? São Luís Maria Grande de Montfort, religiosos, leigos, cônjuges, família de Santa Teresinha, pai e a mãe, santos de altar, né? Pais e mães de família, missionários, podemos defini-los como verdades reais de fé encarnada, visíveis a todos, imediatas na linguagem de fatos que alcançam imediatamente a mente e o coração. A gente lendo um exemplo do Padre Pio, por exemplo, aquilo atinge direto o coração. E aqui também. Né? Então, vamos ver as vidas dos santos como o Padre Pio nos está indicando aqui, para suportar esse mundo em larga apostasia, né? E que vai ser castigado por isso. Bom, os santos nos dizem o que parece que... Não, os santos nos dizem que o que parece impossível é, por outro lado, possível. Simplesmente temos que nos colocar no caminho de ouro que eles trilharam. Por exemplo, era impossível construir aquela super obra do Padre Pio em tão pouco tempo, em 9 anos, um hospital daquela magnitude, e que até hoje ainda é um centro de referência na Itália, mas com santidade ele consegue. O que era impossível ficou possível. O terreno que não podia escorar uma obra daquela envergadura nunca cedeu, está mais firme do que nunca. Nenhum arquiteto queria trabalhar, ele pegou um mestre de obras e mandou construir o hospital do jeito dele. Não é maravilhoso? O impossível se faz possível. 7º comentário. Aqui estamos na parte conclusiva da revelação que eu projetei aqui, certo? É a parte mais dramática. Né? Aquela em que o Padre Pio diz algo que, à primeira vista, pode nos deixar perplexo. E não dê ouvidos a mais ninguém. E não dê ouvidos a mais ninguém. Certo? Olha só. Certamente, ele diz, se não se pode levantar completamente o véu de mistério dessas palavras, pode-se, no entanto, tentar interpretá-las. É misterioso, né? Não dê ouvidos a ninguém. Nesses tempos, né? Quem é esse ninguém? Né? A interpretação que ele faz aqui, o Padre Pio viu muito longe, é certo, e bem documentado por quem o conheceu. É verdade. Ele viu muito longe. Vocês imaginariam, por exemplo, o que está acontecendo na Alemanha, o cisma da Alemanha, as barbaridades? Para citar só essa, hein? Mas nós temos aqui, temos lá, temos em vários países do mundo, eu diria quase em todos, alguma barbaridade que está acontecendo. Ninguém poderia imaginar isso, a não ser um profeta como o Padre Pio. Tem conversa. Certamente, ele conheceu por dom de Deus o momento que vivemos hoje e nos lembra que nesses momentos sombrios, em que é cada vez mais difícil encontrar guias seguros, cada vez mais difícil encontrar guias seguros. Outro dia alguém me perguntou sobre direção espiritual. Pensa bem, escolhe bem, reza muito para ter um bom diretor espiritual, porque cada vez, como ele diz aqui, é mais difícil encontrar guias seguros, salvo em casos raros, mesmo entre aqueles que são constituídos na autoridade por Cristo. Ele está falando dos próprios irmãos dele, né? É a tradição para nos guiar
iluminar o nosso caminho. Na verdade, ao mesmo tempo acrescenta: fazei tudo na fé dos nossos pais. Pronunciando 3 vezes essas densas palavras: fazei tudo na fé de nossos pais. Vamos ver qual a interpretação que o Frei dá aqui. É imprescindível, se não quisermos nos extraviar, ancoremo-nos na sagrada tradição. Se fizermos, portanto, a tradição é algo que se transfere oralmente, né? Por isso fala o magistério da igreja e a tradição da igreja, etc. De pai para filho, de pai para filho. Por isso que ele diz assim, como é que ele fala? Ele diz, fazei tudo na fé dos nossos pais, quer dizer, na fé da tradição, né? É imprescindível, se não quisermos nos extraviar, ancoremo-nos na sagrada tradição. Se o fizermos, manteremos a fé que sempre tivemos, a fé dos nossos pais, e não teremos mais o problema de entender o que é certo e o que é errado. Porque hoje em dia ninguém entende mais. O sujeito diz, mas antigamente não se podia entrar de shorts na igreja, por exemplo. E agora, não só pode, muitas, infelizmente, eu diria que até mais podem do que é proibido, não só pode, como tem gente que entra na fila da comunhão para comungar, né? O sujeito não está na praia. Eu digo isso para os homens também, entendeu? Ele vai de bermudinha, tênis e tal, está fazendo um passeio, ele entra na igreja, assiste missa também, faz parte do passeio. Entra na fila para comungar, às vezes não sei. Espero que esteja pelo menos confessado, né? É uma barbaridade, é uma barbaridade. Se nós seguirmos a fé que sempre tivemos, a fé dos nossos pais, não teremos mais o problema de entender o que é certo e o que é errado. As pessoas estão perdendo noção do que é certo e o que é errado. Com isso, transmite para os seus filhos e para os seus alunos, muitas vezes, o que é muito pior, né? Coisas totalmente erradas como se fossem certas, né? Eu fico de cabelo em pé quando minha filha me conta algumas coisas, algumas aulas que ela tem. Cabelo em pé. Ainda bem que ela me conta e eu posso corrigir, ensinar para ela a verdade. Em tudo, hein? Em tudo. Hoje em dia tem uma aula de ciências, mas eles resolvem falar sobre ideologia de gênero. Outra hora tem uma aula de história, mas resolve-se falar a respeito da política nacional. Espera aí, que história é essa? Né? O problema é que não conhecemos o ensino da tradição, como o magistério da igreja, os padres da igreja, a liturgia, porque muitas vezes vivemos a fé de uma maneira superficial. Nunca é tarde demais. Aproveitemos esse dramático momento de crise mundial para nos enraizar na fé verdadeira, a da tradição da igreja com 2000 anos. Sim, queremos ser católicos dessa tradição. Olha que bonito. Assim termina, então, o artigo que foi adaptado, porque o artigo era muito longo, do Frei Pietro Pio Pedalino, publicado no Settimanale di Padre Pio, revista especializada no Padre Pio. E eu tive que resumir, porque um assunto vai longe já aqui, tá vendo? Bom, eu me despeço de todos, Brasil e Portugal, querida Portugal, e salve Maria a todos, e até amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Se lodato Gesù e Maria, e buona giornata a tutti.